quero iniciar o nosso programa lendo o texto no Salmos 23. É um salmo bastante conhecido, mas eu quero ler para a sua meditação, juntamente conosco nessa hora, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Inicio esse programa lendo esse texto e ministrando esta palavra no seu coração. Não saia daí, permaneça conosco até o final, nós teremos um rápido intervalo e logo voltaremos para darmos sequência no nosso programa. Que Deus te abençoe. Tem sentido. Um dia minha história vai ser lida. Cada minuto eu avanço. Sou vencedor, não abro mão. Foi Deus quem me escolheu, meu nome Ele escolheu. Me chamo Israel, filho da promessa. Vejo em minha frente fogo e mar, mas desconheço recuar. Tua alegria me sustenta e me faz forte. As tuas asas me transportam aos altos montes. A tua fonte me sacia noite e dia. Senhor, tu és porto seguro da minha vida. Tua alegria me sustenta e me faz forte. As tuas asas me transportam aos altos montes. A tua fonte me sacia noite e dia. Senhor, tu és porto seguro da minha vida. Foi Deus quem me escolheu, meu nome Ele escolheu. Me chamo Israel, filho da promessa. Vejo em minha frente fogo e mar, mas desconheço recuar. Tua alegria me sustenta e me faz forte. As tuas asas me transportam aos altos montes. A tua fonte me sacia noite e dia. Senhor, tu és porto seguro da minha vida. Tua alegria me sustenta e me faz forte. As tuas asas me transportam aos altos montes. A tua fonte me sacia noite e dia. Senhor, tu és porto seguro da minha vida. Minha força, meu sustento. Em meio a um deserto, meu braço forte, meu porto seguro. Senhor, tu és o meu castelo, meu escudo. Tua alegria me sustenta e me faz forte. As tuas asas me transportam aos altos montes. A tua fonte me sacia noite e dia. Senhor, tu és porto seguro da minha vida. Tua alegria me sustenta e me faz forte.
Olhe, saia, almas aflitas te aguardam. Anseiam ouvir sobre aquele que é fiel. E ao terceiro dia ressuscitou. É Jesus aquele que sacia a sede. É Jesus aquele que dá vida aos mortos. Jesus aquele que nos ama, filho de Davi que nos salvou. Jesus o gosto perfeito, luz na escuridão. Jesus virtude aos sinceros, espelho, coluna de um lar. Jesus o caminho do eterno, infinito azul. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o coração do Santo Espírito. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o coração do Santo Espírito. Jesus. Jesus aquele que nos ama, filho de Davi que nos salvou. Jesus o gosto perfeito, muita escuridão. Jesus virtude aos sinceros, espelho, coluna de um lar. Jesus o caminho do eterno, infinito azul. Jesus aquele que nos ama, filho de Davi que nos salvou. Jesus o gosto perfeito, luz na escuridão. Jesus virtude aos sinceros, espelho, coluna de um lar. Jesus o caminho do eterno, infinito azul. Jesus, coração do Santo Espírito. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o coração do Santo Espírito. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o coração do Santo Espírito. Jesus, o Filho de Deus. Jesus. Eu quero desejar a você um forte abraço e uma satisfação imensa, mais uma vez, ter a oportunidade de Deus chegar até a sua casa nessa hora. E eu quero refletir nesse momento, baseado no texto do Salmos 42. Eu tenho visto e vivido com algumas pessoas e tenho ouvido as dificuldades, as lutas, tantas pessoas que têm enfrentado dificuldades extremas e às vezes até dificuldades mínimas também. E o que mais me faz pensar é o abatimento que algumas pessoas têm vivido, amigos, com os irmãos, muitas pessoas tristes, desanimadas com uma série de coisas. E isso me faz pensar bastante, refletir sobre essa questão. E eu quero pensar contigo de um texto que está no Salmos 42, e o texto diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão,
Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quando olhamos para esse texto, olhamos para um homem, um salmista, completamente abatido, triste e, de uma certa forma, desanimado. Eu não quero me deter especificamente sobre o que esse texto tem, qual a tristeza, qual a angústia que esse homem estava vivendo. Na realidade, esse texto trata um canto sobre os filhos de Coré, mas eu quero pensar um pouco e aplicar esse texto, contextualizá-lo em nossas vidas. Eu volto a falar e fazer essa abordagem do desânimo, da tristeza que muitas pessoas estão vivendo nesses últimos dias. Nós sabemos que estamos em uma fase de correria muito grande, o estresse do trânsito, o estresse da vida, os desgastes que nós enfrentamos no dia a dia, tem isto afligido a vida de muitas pessoas. E posso até dizer que muitas pessoas elas estão cada vez mais mergulhando nas suas dificuldades e lutas por não conseguirem enxergar uma alternativa, uma saída, e essa saída, posso dizer, e afirmar que a saída está na palavra de Deus. Mas muitos estão distantes, estão longe daquilo que a palavra de Deus ela tem para a vida, e infelizmente a gente encontra pessoas dessa forma. Quando olhamos para esse abatimento e tristeza, isto acaba produzindo na vida das pessoas uma falta de coragem, uma falta de ousadia para vencer algumas coisas até naturais. Quando olhamos para o emprego, família, criação de filhos e uma série de coisas. Olha, é importante você se atentar para isso. Nós não estamos isentos de vivermos situações como essas, de tristezas e de angústias. Às vezes as decepções da vida, as frustrações do seu dia a dia têm te levado a tomar e a abraçar esse sentimento que tem te abatido. Eu quero dizer para você, é importante você levantar a sua cabeça, crer e confiar plenamente na palavra de Deus. Busque a Deus, ore, vá na casa do Senhor. Eu não sei de que maneira você pode buscar isso especificamente, mas é importante você buscar na palavra de Deus a resposta que você precisa. É importante você ter consciência que existe um Deus que pode suprir as suas necessidades. Antes de darmos sequência na mensagem, eu me lembro muito bem de um colega. Esse colega, uma certa vez, ele me procurou, ele estava indo prestar concurso para uma determinada empresa pública, e ele havia passado nas provas, mas ainda ele teria que enfrentar o TAF, que é o exame físico. E ele, por não ter experiência em TAF, em exercício, ele me procurou. E ao procurar-me para auxiliá-lo naquele TAF, ele tinha uma meta de tempo. O TAF era exigido um tempo para que o candidato teria que passar dentro desse tempo para ser aprovado. Eram 2.400 metros que ele teria que correr em 12 minutos. E eu, então, me coloquei à disposição para ajudá-lo. E marquei um dia para que nós fizéssemos um teste do tempo que ele teria nessa distância, qual seria a condição física dele para esse TAF. E, infelizmente, nesse teste, o resultado não foi muito bom. Ele estava até um pouco acima do peso, sem preparo físico, e ele parou por algumas vezes. Mas uma coisa fundamental para a vida dele, para o sucesso dele, ele teve naquele dia. Quando eu estava fazendo o teste com ele, eu mostrei para ele que ele não poderia parar, ele não poderia desistir do percurso que ele iria cumprir nesses 2.400 metros. E quando iniciamos a corrida, poucos metros à frente, ele falou que não estava aguentando, e então eu falei para ele, olha, você não pode parar de correr, mesmo que não esteja aguentando correr, você deve andar, dar passos largos para você não parar. E assim ele fez, eu correndo com passos lentos ao lado dele, e ele então não parou, ele continuou andando com passos largos, e ele respirou, conseguiu obter o fôlego novamente, e aí então perguntei para ele se ele estava preparado para voltar a correr, ele então voltou a correr. Correu alguns metros também, e mais uma vez ele falou que não estava aguentando, e eu enfatizei mais uma vez, você não pode parar de correr. Se você não estiver aguentando, continue dando passos largos. E assim foi. E pela terceira vez ele manifestou que não estava suportando. E eu falei, continue com a mesma meta, não pare, não desista,
continue dando passos largos. E nessa experiência, esse rapaz chegou em 11 minutos, mais ou menos, quase 12 minutos, o tempo que ele chegou. Na realidade, ele chegou dentro do tempo hábil. E resultado, ele sabia que ele não podia parar. Ele sabia que ele não poderia desistir da sua caminhada no dia que o teste fosse um teste oficial. O teste oficial iria acontecer, e esse teste era até aplicado na época pela Polícia Militar. E no dia que ele foi fazer o teste, ele sabia que ele tinha que continuar a caminhada. Resultado de tudo isso, quando ele começou a fazer o seu teste, algumas pessoas que estavam com ele, que não sabiam, não tinham essa influência da necessidade de não parar, ele passou por algumas pessoas ele passou por elas porque elas não estavam aguentando. E ele também não aguentou, mas a diferença foi que ele não parou, ele continuou dando passos largos. Este rapaz hoje é funcionário dessa empresa, já faz alguns anos, está lá trabalhando, bem sucedido, porque ele entendeu que ele não podia parar. Quem sabe você está parando na sua vida? Por causa de alguns obstáculos, por causa de algumas crises, por causa de alguns conflitos, você parou. Você deixou de lutar, você tem deixado, às vezes, de continuar a sua caminhada. Eu quero falar para você mais uma vez, levante a sua cabeça. Quando olhamos para esse texto do Salmos 42, o salmista ele estava tão angustiado, tão triste, desanimado com a vida, que as lágrimas dele estavam sendo o seu alimento. Olha a situação desse homem. E quantas pessoas elas estão assim? Quantas pessoas vivendo deprimidas e oprimidas, trancadas nos seus quartos, sem sair de casa, sem a convivência familiar, sem a convivência com os amigos, por causa de uma série de crises. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas é importante você levantar a sua cabeça e ter consciência que você não pode parar. Você precisa continuar lutando. Deus vai providenciar a válvula de escape para você. A sua situação, ela existe, você é que sabe como você está, mas existe um Deus poderoso capaz de mudar essa história da sua vida. Então é importante você lutar. A carta aos Romanos, capítulo 5, eu quero ler esse texto também, que ele nos chama muita atenção, e nos faz pensar sobre essas coisas do dia a dia, as tribulações da vida, as lutas da vida. Olha só o que diz esse texto na carta aos Romanos. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A palavra tribulação no original, ela vem de uma palavra grega chamada tribulo. Tribulo é vara de colher trigo. O trigo, para ser colhido, ele tinha que passar por esse processo. A vara tinha que ser batida no trigo para que ele fosse colhido. Então, origina-se a palavra tribulação em virtude da palavra grega tribulo. Então, a tribulação, ela produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A carta aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então é importante você levantar a sua cabeça. Você pode estar vivendo um momento de tribulação terrível, um momento difícil da sua vida, mas você precisa crer que Deus está contigo. Você precisa crer que Deus, Ele providencia a alternativa para você continuar a sua caminhada. O segredo é não parar. O segredo é continuar lutando, enfrentando tudo de cabeça erguida, consciente que Deus está contigo. Eu sei que nós somos seres humanos, cada um tem a sua dificuldade, tem a sua luta, mas eu quero te dar essa palavra para você levantar a sua cabeça, sair do lugar onde você está abatido, desanimado, como o Salmo 42 que lemos. O salmista estava triste, abatido, angustiado, mas ele disse para ele mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Ele responde para ele mesmo, clama para dentro dele mesmo, ele faz essa introspectiva, dizendo: olha, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu.
Esta é a dica que você precisa. Fazer essa introspectiva e clamar para você mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que você está dessa forma? É importante você esperar em Deus, confiar em Deus. Então, como o salmista fez assim, você precisa fazer também. Eu não sei se seja você, de repente alguém da sua família, um familiar, que você convide essa pessoa para ouvir essa palavra agora. Então é isso que você precisa. A sua intimidade com Deus vai proporcionar a sua saída o mais rápido possível da sua situação. Olha, a palavra de Deus ela tem vários textos que vão te dar ânimo, que vão te fortalecer, que vão produzir em você algo tamanho para você sair da sua crise. Quantas e quantas pessoas abatidas, quantas e quantas pessoas tristes, aflitas. Mas o pior de tudo é que muitas pessoas estão assim, porque estão distantes da palavra de Deus. Estão distantes da vontade de Deus. Clame ao Senhor, abra o seu coração e agora. Abra a sua boca e comece a clamar: Deus, eu quero fazer uso dessa palavra para sair dessa situação. Eu quero fazer uso dessa palavra para que eu não venha viver nesse mundo de depressão, de angústia, de tristeza. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir o seu clamor e vai providenciar a alternativa para você. Ele já tem uma alternativa que é a palavra dele. Você não pode abrir mão dessa palavra. Você não pode abrir mão desse auxílio na sua vida. Abra a Bíblia todos os dias. Vai lá, leia a palavra de Deus. Faça a sua oração. Vá lá no seu quarto, tranque a porta, ore a Deus. Deus vai te socorrer, eu creio nisso. Deus vai providenciar para você o recurso para você não viver mais assim. Triste, angustiado, angustiada. O socorro está nele. A própria Bíblia diz... Encontramos texto quando no Salmo 121, o salmista escreve: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. O seu socorro está no Senhor. O seu socorro está em Deus. Então não viva abatido desse jeito, não viva angustiado dessa forma, não se entregue para isso. Ah, mas por que, pastor, você não está vivendo o que eu estou vivendo? Você não está vivendo a luta que eu estou vivendo, não está passando a crise que eu estou passando. Sim, não estou passando. Mas eu tenho as minhas crises também, todos nós temos as nossas lutas. Mas eu preciso continuar crendo que existe a alternativa em Deus. Quando o salmista no Salmo 121 escreveu esse texto, ele fez a comparação das guerras que existiam naquela época. As nações se encontravam nos montes, e elas então iam para a batalha, desciam para o vale para a batalha. A nação que começasse a perder, ela tinha que correr para os montes, fugindo do cavalo, fugindo da lança e da espada. E o salmista então, olhando para esse contexto, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. É isso que ele está dizendo. Olha, a sua alternativa não está no monte, a sua saída não está em outra coisa. A sua saída, a nossa saída está em Deus. A nossa saída está no nosso Deus. Então clame, busque a Deus, saia de toda essa situação. A crise está por causa de uma questão familiar, a crise está por falta de emprego, por causa de uma enfermidade. O mesmo Deus que age nas grandes coisas, age nas mínimas. O mesmo Deus que te livra de uma grande tribulação, te livra de uma pequena tribulação. A questão é você continuar confiando. A questão é você continuar crendo. Não desistir jamais dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Lembre do meu colega, que hoje é funcionário dessa empresa. Ele é funcionário dessa empresa porque ele entendeu que ele não podia parar. E quando ele estava cansado, não aguentando mais correr, ele deu passos largos. Então dê passos largos nessa hora. Se você não está suportando mais a tribulação, a luta, não está suportando mais esse fardo, vá até o Senhor, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É isso que a palavra de Deus diz. Então dê passos largos, vá ao encontro da sua vitória, vá ao encontro daquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista. Que Deus entre com providência na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, nos seus negócios, em tudo. Que Deus possa entrar com todo o socorro em seu favor. Eu tenho certeza que você, orando, buscando a face do Senhor, recorrendo à palavra de Deus, você encontrará o seu auxílio. Quantos profetas, quantos homens na palavra de Deus buscaram a resposta e a encontraram? Quantas pessoas têm buscado a resposta hoje e estão encontrando? Você não será diferente. Você encontrará a resposta que você precisa para a sua vida. E está aqui a resposta.
para o seu anseio, para as suas lutas, para as suas dificuldades. Que Deus continue te abençoando ricamente. Que Deus continue te socorrendo a cada dia. Quando você abrir os olhos, você possa ter certeza que o ar que você está respirando é providência de Deus. É o socorro de Deus para você. Então, quando você entender isso, esse socorro de Deus da parte dele, dobre os seus joelhos, clame, Deus te socorrerá. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando poderosamente. Eu quero te agradecer por nos permitir entrarmos aí na sua casa. E eu quero te lembrar também dos nossos programas. Eles acontecem terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 18h30. Assista, não deixe de estar conosco. Olha, nós esperamos a sua sugestão e contamos com ela. Se você deseja nos dar a sugestão, ligue no telefone 8812-4398. A sua sugestão irá nos ajudar grandiosamente. Então esteja conosco, dando a sua sugestão. Você que deseja contribuir para o nosso programa, você pode ligar no telefone 3521-5030. Telefone 3521-5030. A sua contribuição irá proporcionar a permanência do nosso programa na TV. E com isso, vidas serão alcançadas. Então, ore a Deus, esteja conosco aí participando. É só você ligar, dar o seu nome, ou se você não desejar também falar o seu nome, não precisa. Basta só conversar com o Sérgio, com qualquer um dos funcionários lá do estúdio, e você estará ajudando a manutenção desse programa, e eu tenho certeza que Deus irá retribuir a sua participação. Eu quero te fazer um convite. Você que deseja estar conosco na Igreja Batista Moriá, os nossos cultos, eles acontecem terça-feira, às 19h30, é o nosso culto de oração. Na quinta-feira é um seminário. Esse seminário ele acontece lá dentro da própria igreja, também às 19h30. O culto da mocidade, no sábado, 19h30. E no domingo, às 9h da manhã, é a nossa escola bíblica dominical. No domingo à noite, às 19h30, é o nosso culto de celebração. Eu estendo o convite a você. Você que deseja estar participando conosco, vá lá nesse endereço que nós mencionamos e Deus falará contigo. Tenho certeza disso. É isso aí. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua casa. Que a misericórdia do Senhor nos alcance. Que Deus continue alcançando a Igreja Batista Moriá, os pastores da nossa cidade, alcançando todas as autoridades da nossa cidade também. E que possamos romper em fé, confiantes que Deus está conosco nos dando a vitória. Um forte abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.